Eu sou Mariana de Moraes e eu vim aqui conversar com a Rolling Stones. Essa ideia é uma ideia antiga, na verdade. Eu já tenho quase 30 anos de carreira como cantora. Assim, quase minha idade como artista, porque eu comecei no cinema muito novinha, assim, na barriga da minha mãe. E aí, com 26 anos, eu me tornei cantora, que era um desejo que eu tinha desde pequeno, né? E eu recebi quando eu resolvi me lançar, tomei coragem, resolvi me lançar como cantora, eu tinha uma tia maravilhosa chamada Suzana de Moraes, que era a filha mais velha do Vinícius, mulher de Adriana Calcanhoto, a última mulher dela. Ela falou: olha, Mariana, você canta muito lindo, mas você sabe como são as pessoas, você tem que começar a sua carreira e não cantar nada do seu avô, porque você tem que ser reconhecida pelo seu talento, pelo seu dom. E aí depois, quando te reconhecerem, você já pode usar, porque seria oportunista, mesmo que a sua vontade não seja oportunista, mas seria uma forma de oportunismo. A Bebel Gilberto meio que seguiu o mesmo caminho que eu, e é até curioso, a gente é muito amiga, e ela está lançando agora um disco sobre o pai dela, e eu estou lançando um disco sobre meu avô, que eram muito amigos, que fundaram a Bossa Nova juntos. Então, ela também escolheu fazer um trabalho mais autoral, digamos, para depois, né, agora, fazer uma homenagem ao pai dela, porque senão você fica muito marcado ali como, né? E é oportunista, de uma certa forma. O projeto nasceu em 2019. A gente ia fazer em 2020, eu moro em São Paulo, a gente ia fazer em 2020, aí veio a pandemia. Aí eu falei, não vai acontecer nada. Passei 2020 em São Paulo, botei minhas coisas todas no guarda-móveis, falei, vou para uma praiazinha na Bahia, com meu velho calção de banho, esperar a hora de voltar para trabalhar, né? Eu sou cantora, trabalho com público, então ficou limitado, meu trabalho ficou completamente impossibilitado. E aí passei pelo Rio, fui a Brasília, fiz 2 semanas de espetáculo lá, milagrosamente na pandemia, no final de 2020, e falei, bota a volta pelo Rio, e eu vou ficar no Rio um pouco, depois eu vou para a Bahia. E aí, quando as coisas voltarem... Só que quando eu cheguei no Rio, o Sesc me ligou e falou, vamos fazer o disco, mesmo na pandemia. E aí eu estava no Rio, aí eu falei, nossa, Rio de Janeiro, samba. Pensei em todos os amigos que eu tinha, João Donato, Guto Virte, Robertinho Silva, todo mundo mora aqui. Só tinha que importar o Zé Manuel. E a Joana Queiroz, que faz parte do sexteto do disco, que também estava morando em São Paulo, mas tinha migrado para Paraty, estava numa casinha, numa ilha deserta em Paraty. Então viemos nós, eles vieram e a gente fez esse disco com o Donato no estúdio, sabe? Todos de máscara, assim, e sem máscara, e uma produção muito intensa. A gente gravou 2 músicas por dia, são 12 músicas. Então a gente fez esse disco super complexo, tem 9 músicos tocando, mais um arranjador no estúdio, o Donato, que gostava de fazer tudo na hora. Mariana, é assim, igual caldo de cana, fresquinho, na hora, fica uma delícia. Então tudo foi criado e foi uma experiência realmente divina. É porque, como a gente fez em 2021, em 2022, quando a gente terminou o disco, exatamente em janeiro de 2022, a gente ia começar a fazer capa, toda essa outra parte e lançar o disco, né? E aí meu pai foi hospitalizado, o filho do Vinícius. O Vinícius uma vez perdeu um grande emprego, um dinheirão assim. Ele falou, me perdoem, mas o trabalho espera, o amor não. E veio para o Rio de Janeiro cuidar do meu pai. E abriu mão de um grande projeto, não me lembro o que era na época. Então eu liguei para o Sesc e falei, olha, atrapalha a vida de vocês se a gente adiar o lançamento do disco, porque meu pai está indo embora, eu estou vendo que ele está indo embora e a gente estava afastado a pandemia inteira.
eu queria estar com ele, com os meus irmãos nessa hora. Então, adiamos para esse ano. E aí teve essa coincidência de que são 110 anos do Vinícius, né? Então, esperamos até outubro, onde o Vinícius fez, no dia 19 de outubro, 110 anos. Lançamos Maria Moita. E rapidinho depois já lançamos o disco todo. Não, isso eu fiquei impressionada. Eles fizeram um objeto de arte chiquérrimo, né? Porque o Vinícius merece, né? A minha ideia foi botar essa foto de capa. Essa foto foi tirada pela minha mãe, Vera Valdez, que foi uma top model, assim, foi uma Gisele Bündchen na década de 50. Uma mulher tá com vários filmes em cartaz aos 87 anos. Maravilhosa, ela que tirou essa foto, é uma Polaroid. Tem uma história bonitinha dessa foto. A história é o seguinte, na época tinham lançado a Polaroid, a câmera, né? E meu avô estava indo para Paris, a gente estava no exílio, a gente não podia voltar para o Brasil. Então, e o Vinícius estava fazendo muito sucesso na Europa, então ele estava, de 3 em 3 meses ele estava lá e ele ia para nossa casa, e minha mãe fazia almoços, e eu ia morar no hotel com ele. E numa dessas vindas, ele perguntou para minha mãe, o que a Mariana quer? Ela quer uma Polaroid, porque ela quer a Polaroid, que a Polaroid. E aí ele chegou e me trouxe a câmera de Polaroid, que não sei se vocês lembram, era uma câmera quadrada, assim, e eu me lembro da minha mãe reclamando que a câmera era cara, mas mais caro ainda era o filme e os flashes. Então ela falava, pô, que presente diabólico esse. Mas foi muito bonito porque ele trouxe um gravador. Ele foi provavelmente numa loja de coisas eletrônicas e comprou uma coisa que tinha antigamente, que os jovens não vão saber, mas era um gravador, você botava a fita cassete, apertava o play. E ele falou, aqui tá a Polaroid que você pediu, mas aqui tá um gravador para você cantar e ouvir essa voz linda que você tem, e quem sabe fazer músicas. E eu me lembro desse dia como se fosse hoje, eu tinha 7, 8 anos. E nesse mesmo momento, ele estava fazendo um sucesso enorme, o Olympiade de Paris. Eu tinha um grande amigo, radialista, jornalista, lá em Paris, e ele falou, nunca, nem o Ray Charles, nem o Rolling Stones, nem ninguém lotou o Olympiade de Paris por um ano. Eles ficaram assim, era um sucesso tamanho, que era um show que fazia Vinícius, Toquinho, Miúcha e Tom Jobim. Que aquilo foi um colosso, assim, um acontecimento que ele nunca não presenciou com nenhum artista de nenhuma nacionalidade que chegou em Paris, né? E ele, nesse dia, eu estava lá atrás da bateria, ali na coxia, e no final do show, ele falou, agora eu quero apresentar para vocês a minha neta que canta lindo. E me chamou, eu entrei assim, congelada, e cantei Chega de Saudade, aquele teatro lotado. E esse teatro em Paris, ele tem uma coisa muito bonita. Novos arquitetos que vão fazer teatros. Os teatros e os cinemas antigamente abria o teto. Então, em noite de calor e lua, abria-se o teto, né? Então, teve essa experiência. Foi minha primeira estreia, digamos, minha segunda estreia. Eu tenho uma outra estreia, mas enfim. E aí, então, essa é a história da capa desse disco. Foi feita no exílio, em Paris, em 77, 78, com essa câmera que meu avô me deu de presente. E ele tá com a carinha mais linda do mundo. O CD parece que, eu ouvi dizer que tem nas lojas do ramo, mas acho que não existem mais lojas do ramo. Mas o Sesc, com as suas muitas mil unidades em São Paulo, tem sempre a lojinha do Sesc, onde você compra livros de arte que são caríssimos por um preço totalmente acessível. Um CD eu fiz no Sesc por causa disso, porque o Vinícius era um cara que gostava de doar e dar. E eu falei, eu vou fazer com eles vão fazer um disco lindo e vai ser barato, vai ser para todo mundo, vai poder comprar todas. E também os shows lá são, né? Porque o Sesc tem esse orçamento para se dar o luxo de não cobrar os ingressos caros, né? E agora quem vai fazer a direção de arte do show é a Thalita Miranda, que é amiga de Bebel, de Nova York,
que eu conheci no show de Bebel aqui em São Paulo esse ano. E ela nos apresentou, a gente ficou amigas e ela está fazendo toda a direção de arte, me ajudou a escolher esse vestido. Nossa, eu tô nua, Gal Costa. Enfim, Thalita é um ser humano extraordinário, filha de um homem extraordinário. Então foi virando, cada vez é mais família o disco, né? Então a Thalita está preparando um cenário lindo, com projeções de fotos do meu pai. Meu pai era um grande fotógrafo. A gente acabou de vender algumas fotos dele para o Reina Sofia, para o museu lá na Espanha, um dos museus mais importantes do mundo. Então vai ter. E ele estava, como ele era filho do Vinícius, ele estava na hora que o Baden e ele estavam compondo os afro-sambas. Ele estava na hora que o Vinícius e o Tom estavam compondo, porque eles gostavam de compor assim meio numa festa, que nem a gente está aqui. Eles ficavam compondo e tinha gente em volta, bebendo, conversando. E o meu pai estava ali fotografando. E, por um acaso, ele é um fotógrafo genial, entendeu? Mas aí vai ter muitas projeções. O grande milagre é que, como a gente... Quando eu fui confirmar essa banda de amigos meus extraordinários, todos tocam com os maiores do Brasil. Então, o Guto toca com Jorge Ben, toca com o João Bosco, faz o trabalho autoral dele, toca, enfim. Então, quando vieram as datas para fazer o show, eu falei, bom, se metade da banda topar, puder, né, porque tem uma agenda muito complicada, e todos puderam. A banda toda confirmou. Então, quem for lá vai ver um time de 11 pessoas extraordinárias. Então, meus amores, dia 16 e 17, a gente vai fazer um show desse disco que acabou de ser lançado. É um disco meu, Mariana de Moraes, em homenagem ao meu avô, Vinícius de Moraes. E nesse show, a banda que tocou nesse disco vai estar toda presente. E essa banda é nada mais, nada menos do que Guto Virte, coprodutor comigo do disco e arranjador do disco, grande baixista. Robertinho Silva, o maior baterista do Brasil, do alto dos seus 82 anos. Marcelo Miranda, tocando bateria. Zé Manuel, que é um artista pernambucano genial, compositor, cantor. Ele vai ser pianista do disco, mas também vai fazer uma participação especial. Carlinhos Sete Cordas, o melhor violão de 7 cordas do Rio de Janeiro. O cara, simplesmente o cara, gravou meu primeiro disco comigo. Joana Queiroz, que toca clarone, que é uma mulher linda, incrível, que tem uma banda chamada Quarta B, incrível. As meninas todas que fazem parte do clipe não podem vir. Camila está fazendo série, Martinalli está fazendo turnê, minha filha tímida, Clara Buarque, queria vir, mas vai estar com o pai fazendo show em Salvador, Carlinhos Brown. Então vai ter essa banda, 11 pessoas. Eu convidei 2 convidadas especiais aqui de São Paulo. Victoria dos Santos, que é uma percussionista linda e cantora também. E a Maiara Batista, que é uma atriz e cantora espetacular. Acabou de fazer um espetáculo sobre o Itamar Assunção, lindo. Está fazendo shows aí pelos teatros da cidade de São Paulo. Então vai ser no Sesc Pompeia, é um lugar muito especial. Lá eu toquei pela primeira vez, eu chorei em cena tocando com Dominguinhos. Lá eu lancei meu primeiro disco. Lá eu fiz as bacantes com Teatro Oficina. Lá eu fui ao velório outro dia do Danilo Miranda, despedir desse grande homem paulista, que na verdade eu descobri que era do Rio de Janeiro, mas que fez muito pela cultura do Brasil e de São Paulo. Lá eu vivi momentos muito especiais da minha vida. É um teatro lindo, da Lina Bobardi. Imperdível. Imperdível esse show, hein? Tô falando.